Era o início de um século das luzes do conhecimento. O mundo tinha visto passar um século antes, o 19, todo um contingente de situações que elevavam aqueles patamares do conhecimento, do iluminismo e da passagem do Consolador prometido por Jesus na encarnação e reencarnação do missionário de Jesus, Allan Kardec. Mas era o início do século XX. Os prenúncios espirituais eram muito grandes para a humanidade. E naquele ponto aparece a terrinha brasileira, que só tinha débitos com os escravos africanos, devido ao que fez a colonização portuguesa, e alguns outros detalhes da Guerra do Paraguai, que depois foi ressarcido com a construção da Itaipu, uma das grandes maravilhas da ciência moderna e da engenharia moderna. Então eis que no plano espiritual, o anjo Ismael, governador, o eleito do governador espiritual Jesus para proteger a nossa nação, o nosso tutor espiritual da pátria brasileira, bom anjo Ismael, recebe a visita de São Luís, o patrono espiritual da França. Preocupado, São Luís com a continuidade da doutrina espírita, visto que a Europa estava assolada pelo perigo de duas grandes guerras que a espiritualidade já assim intuía e visualizava no panorama de quem está acima da montanha, vê o que está na planície abaixo. O plano espiritual, o plano físico. E Ismael, amado sublimemente por Jesus, intuído pelo mestre das alturas, chega até São Luís e diz: São Luís, eu te rogo que permita que centenas de espíritos franceses venham reencarnar no Brasil, para que a doutrina espírita possa dar continuidade, ter o seu solavanco moral. Bem por isso, o nosso coração é o coração brasileiro, que vem te trazer a esperança para darmos continuidade ao trabalho magnífico dos Espíritos sob a égide do Consolador de Jesus. São Luís, então, um pouco preocupado, mas ele se aproxima de Ismael e diz: o que posso fazer para veicular esses espíritos? Como pode as terras do Brasil serem solidárias a esses espíritos? Que nós iremos, com todo carinho, trazer e pedir ao Senhor que espalhe pelo território brasileiro. Eis então que se encaixa aquela belíssima frase de Humberto de Campos pela mediunidade santa de Chico Xavier: o Brasil seria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Certamente que assim o fez. E esse contingente de almas francesas reencarnam na pátria brasileira, divulgando o Consolador prometido. Começam então a brotar centros espíritas por todo o país, desde o Oiapoque ao Chuí, desde as grandes águas da bacia amazônica, desde as terras frias dos Pampas do Sul e os litorais catarinenses. Vemos tantos centros espíritas florescerem, e do Brasil, como se fosse uma nova Israel, surgir como a pátria e o coração do Evangelho. Porque o nosso Jesus que explanamos no Espiritismo não é o Jesus crucificado, mas é aquele que subiu no monte para dar o sermão. Vós sois a luz do mundo, o olhar tenro e doce do meu Pai, a luz radiante e o farol a iluminar.
Vós sois o sol e o sal da terra. Vós sois o coração inebriantes que sabe perdoar, que sabe dividir conexões raciais, porque no Brasil todas as raças são acolhidas, todos os credos são permitidos. Não há o que houve no concílio antigo, onde se proibiam a veiculação das obras espíritas em alguns países do século XX tomados por regimes autoritaristas, muitas vezes queimavam livros espíritas. E aqui no Brasil, com a graça de Deus, principalmente pela mediunidade santa de Chico Xavier, centenas de obras espíritas são veiculadas à pátria e dela dimanam para todo o mundo. Brasil, tu és o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Abrigai nesse coração que vos fala a energia salutar da reivindicação do amor e da paz no mundo. Meditai na hora precisa em que o mundo tanto precisa de vós, povo brasileiro, em suas diferentes miscigenações, e seus credos magníficos, seja no dogma católico, seja no dogma, no canto africano, nas religiões belíssimas da Umbanda, seja com o nosso espiritismo cristão, seja na força evangélica dos protestantes, seja o que for, religiões do mundo, univos no Brasil, para que a paz do mundo venha trazer serenidade, e o coração brasileiro venha inspirar na psicosfera do globo a energia salutar de quem abraça o vosso coração, dizendo: Jesus é o nosso Jesus do monte, é o Jesus ressuscitado, é o Jesus que cuida da pátria brasileira, como cuida de todo o mundo, como a nação do amor nesse universo de Deus. Um ósculo de luz, Homero Robert Filho.